Fala aí, meu povo, boa segunda-feira pra vocês, hein? De novo com áudio bom, espero eu. Tô aqui pra falar da polêmica que foi criada pelo próprio Neymar durante o jogo. A atitude do Neymar eu acho que já era questionável e depois ainda mais por conta da substituição, da atitude dele na substituição e pra mim a coincidência que aconteceu, a simples coincidência, casualidade do Santos ter feito 2 gols sem o Neymar contra o Flamengo. É uma questão, assim como a carreira e quase que a vida do Neymar, controversa, cheia de idas e vindas, e que ele não está totalmente errado e que também não está certo, e que eu acho que ele tem boa parte de razão em muitas coisas do que tem se dito sobre ele no jogo contra o Flamengo, e que não dá o direito a que ele tenha tido o comportamento que ele teve, e a partir de agora eu vou explicar, ou vou tentar explicar tudo isso. A primeira coisa é que o Neymar jogou bem contra o Flamengo, a minha visão é de que ele fez um bom jogo, ele participou muito do jogo, ele tocou 70 vezes na bola, não teve nenhum jogador do Santos que tenha tocado mais de 50 vezes na bola, então ele chamou muito o jogo, é o que se espera que o Neymar faça, especialmente nesse time com tanta dificuldade técnica que o Santos tem. Normalmente os jogadores que mais participam, que mais tocam na bola não são os atacantes, são os zagueiros e laterais, porque tem muito passe de um lado para o outro da defesa para tentar achar um espaço e aí jogar com os caras da frente. Que ele seja o jogador mais avançado do time, que tenha tocado muito na bola, é porque ele chamou muito o jogo, o Santos procurou muito ele. Vojvoda acho que fez um esquema de jogo para potencializar o Neymar com a bola e que ele não tivesse atribuições defensivas. Eu vi, por exemplo, o Barcelona fazer isso muito com o Messi. O Barcelona chegou a ter temporadas de contratar Paulinho, de contratar Arturo Vidal, para ter uns caras ali que pudessem correr por dois, que pudessem pressionar muito bem, porque o Messi basicamente não ia jogar sem a bola. Tem alguns vídeos que eu lembro que na época que isso acontecia ficavam virais e tal, dos caras passando do lado do Messi e ele caminhando, porque ele guardava energia para decidir quando ele tivesse a bola no pé. O Neymar decidiu quando tinha a bola no pé no Santos? Não. Em parte porque ele não é o Messi, em parte porque ele está voltando de lesão, em parte porque os companheiros dele são os que são bem diferentes de que Messi se entendia, com Busquets, com Suárez, com Jordi Alba, e esses caras ajudavam a decidir os jogos e o Messi podia caminhar porque ele tinha esses caras ao lado dele. O Neymar tendo os caras que tem, o Santos tentou fazer o melhor que podia contra o Flamengo. Por que eu acho que é uma boa escalação para potencializar o Neymar? O Santos jogou com William Arão, Zé Rafael e João Schmidt, são 3 jogadores de bom passe para que o Santos saísse das pressões do Flamengo. O Flamengo deveria atacar muito o Santos quando perdesse as bolas, pressionar depois que perdesse, é uma característica do Flamengo. Com jogadores de bom passe, eles iam sair dessa pressão inicial do Flamengo, acionar o Neymar e ter Guilherme e Barreal para correr muito pelos lados do campo. O Santos poderia ter colocado o Robinho para começar jogando, o Robinho Júnior, poderia ter colocado o Bom Tempo para começar jogando, até poderia, mas eu acho que a entrega defensiva de Barreal e de Guilherme é mais madura do que desses garotos da base que talvez não tivessem um desempenho defensivo tão atentos o tempo inteiro, né? Jogador de base, jogador subindo normalmente vai bem melhor esses ofensivos com a bola no pé do que sem ela, isso é algo que vai se desenvolvendo. Por isso, acho que a ideia do Vojvoda era essa e eu acho que era uma boa ideia e o Santos faz um bom primeiro tempo contra o Flamengo. Neymar participa bem das ações ofensivas, consegue tanto lançar esses caras para o contra-ataque, como algumas vezes por dentro ter bola para jogar, quase faz um gol no peixinho, sofre uma falta muito clara, se eu não estou enganado é do Pulgar, que depois ele reclama muito. Enfim, dava certo o plano de jogo do Santos, com todas as limitações do Santos, jogando contra um dos melhores times do campeonato e da década. Enfim, o bicho-papão que o Flamengo é. Toma um gol ocasional, um gol de pimbal dentro da área, um bate-rebate tremendo que cai no pé do Léo Pereira, e o Flamengo faz 1-0. O segundo tempo do Flamengo é melhor, por isso acho que o Neymar fica mais sumido do jogo, porque o Flamengo pressiona melhor, evita que essa bola chegue bem no Neymar, ele participa pior do jogo e as coisas para o Santos não vão para frente. Além do que o Santos também tentou dar um passinho à frente no segundo tempo, pressionar mais o Flamengo. Essa pressão não era tão bem feita, não tinha jogadores para fazer essa pressão, né? Porque, por exemplo, tinha o Neymar que praticamente não pressionava, tinha uma zaga lenta e o Flamengo se aproveita naquele passe maravilhoso do Arrascaeta para o Carrascal para fazer o 2-0 e aí o Santos abaixa os braços, praticamente desiste e o Flamengo consegue vencer por 3-0. Era um Santos mortinho, o Neymar sai e demora a sair porque ele já devia ter sido depois do 3-0 e até do 2-0 talvez poupado para o jogo contra o Flamengo. O Flamengo, para o jogo contra o Palmeiras, perdão. O Flamengo também teve muitas mudanças, porque o Felipe Luiz saiu colocando jogadores para ganhar um pouco de ritmo de jogo, competitividade, né? Mikael, Vinha e outros jogadores.
O Flamengo também dá uma descompensada no seu time e o Santos consegue um gol, pela empolgação consegue um segundo gol e o jogo ganha alguma emoção, ocasionalmente, simplesmente de uma forma ocasional, sem o Neymar em campo. A questão que eu tenho sobre toda a polêmica do... Eu acho que existem essas polêmicas. Pô, o Santos melhorou sem o Neymar. Não acho verdade. O Neymar não jogou nada contra o Flamengo. Também não acho verdade. Acho que ele jogou bem contra o Flamengo e foi o melhor jogador do Santos. Que o Neymar não tá nem aí. Também não acho verdade. Neymar voltou antes do esperado contra o Fortaleza, jogou mais minutos do que se esperava contra o Flamengo. Neymar se esforçou contra o Flamengo no que ele poderia ajudar mais o time, que era com a bola no pé. Enfim, acho que o Neymar quer ajudar. Ele quer estar em campo, ele quer ajudar os seus companheiros, ele quer ajudar o Santos, os companheiros querem ajudar o Neymar também, eles estão correndo por um cara que não pode correr nesse momento sem a bola para ajudar, então deveria estar tudo certo. A questão é a frustração pública do Neymar com todos os lances. A frustração pública com a arbitragem, um soco no ar que dá quando não marca uma falta em cima dele, segue a reclamação depois. O cartão amarelo já deveria ter vindo aí, o cartão amarelo vem depois, quando tem uma falta em cima do Brasão que não é marcada e de novo, como reclama o Neymar, o que ele fala com o árbitro, não sei o que foi dito, mas toma um cartão amarelo. E depois poderia e deveria ter sido expulso quando fala com o árbitro, você é um merda. Quase que na cara do árbitro, tá virando já o árbitro, mas é muito assintoso o xingamento do Neymar. Não me parece palavras ao vento, parece que ele quis olhar para o árbitro e insultar desta maneira. Então acho que ele deveria e poderia correr o risco de ter sido expulso, de estragar completamente a chance de reação do Santos. Caso o árbitro tivesse tido peito e não teve para expulsar um jogador desse tamanho, poderia ter acabado com qualquer chance do Santos de reação, porque estava 1-0 naquele momento. A frustração do Neymar com os companheiros eu também acho que é muito ruim, que ele explicite de forma tão assintosa, dando soco no ar, levantando os braços. Em algum momento do segundo tempo também, ele tem uma postura corporal de baixar os braços, de ficar encarando os jogadores do Santos a cada bola que ele não recebia, a cada jogada que os caras não entendiam dele, de ficar encarando, e parecia que era encarar com nada produtivo, né? No final das contas, a única coisa que o jogador tem que pensar é em como que a gente vai sair dessa situação, como que a gente vai melhorar. Os caras têm que ser produtivos e proeficientes e não ficar quase que tentando, e parecia que a intenção era de deixar muito claro para todo mundo como os caras não conseguiam entender o jogo dele, como ele queria ajudar, como ele poderia ajudar, como ele poderia tirar o Santos dessa situação. Se não tivesse companheiros que não entendessem o jogo dele, então acho que joga contra. Eu acho que vai minando a confiança dos próprios jogadores do Santos esse tipo de comportamento, acho que vai deixando os caras com medos, intimidados, que a cada jogada que eles não escolherem o Neymar, que eles não conseguirem um domínio já orientado para colocar o Neymar em condições, uma jogada de primeira para o Neymar, que vai gerar tamanha frustração em um jogador daquele tamanho, um jogador com aquela lupa em cima dele. Então acho que é muito ruim para os companheiros essa atitude do Neymar. Não é uma atitude de líder, eu acho que o Neymar tem atitudes de líder nesse jogo e nesse momento do Santos, de voltar antes, de querer jogar, de querer a bola. O fato de no intervalo ele falar, tem que passar mais a bola para mim porque é a nossa melhor chance, é verdade. Que ele diga isso numa entrevista de intervalo, eu também acho que é talvez desnecessário, mas assim, ele está explicitando o tanto que ele quer decidir, o tanto que ele quer ajudar. Mas eu acho que o fato dele estar correto, porque tem algumas marcações de arbitragem que são equivocadas, não dá o direito dele falar com o árbitro e dele dar soco no ar como ele fez. E o fato dos caras do Santos terem uma qualidade técnica muito inferior a ele, os caras do Santos não entenderem as jogadas dele, não dá o direito dele também a cada jogada. De vez em quando os jogadores vão explicitar a frustração, isso acontece no futebol, mas a cada jogada, a cada lance, desde o primeiro lance do jogo, eu acho que é uma postura de um mau líder. O líder tem que liderar querendo jogar, querendo decidir, pedindo a bola, mas também sendo positivo com seus companheiros. Então, é muito ruim a atitude do Neymar com seus companheiros. A frustração é normal e é entendível. Agora, como que você vai lidar com essa frustração que não? O fato do Neymar estar certo não dá o direito dele ser cá entre nós, um escroto com seus companheiros e ele amedrontar, tenho essa sensação, seus companheiros com as atitudes dele dentro de campo. Aí depois vem a substituição, que aí eu acho que ele está errado com a frustração dele de ser substituído, o jogo já tinha acabado, era para preservar o Neymar para se preparar para o jogo contra o Palmeiras, simplesmente isso, e não que ele poderia ajudar ainda ali no 3-0 com 40 do segundo tempo, não é que o Santos estava avisando que poderia fazer o primeiro gol e depois ia ter mais 10 minutos de doideira, nem estava avisando, o gol saiu de uma sorte do Santos, ali um bate-rebate também dentro da grande área.
Então a atitude dele com o técnico, porque primeiro você está falando dos pares, né? Em teoria, são 11 jogadores mais os reservas, por mais que um seja o Neymar e que o outro seja o outro, em teoria são todos iguais os jogadores. Então primeiro ele está tendo uma má atitude com seus outros jogadores, talvez ele é um pouco superior a esses jogadores, porque ele é o capitão. Então ele como capitão, com seus inferiores, por assim dizer, ele está tendo uma má conduta durante o jogo, a forma com que ele fazia com os caras, e depois, quando ele é substituído, ele tem uma má conduta com alguém superior a ele, ou seja, com quem está abaixo ou com quem está acima, o Neymar tratou de uma forma soberba e prepotente de que ele era muito melhor do que todo mundo, melhor do que seus companheiros, melhor do que o árbitro e melhor do que o técnico do Santos depois que o substituiu. E depois ele não tem o espírito de equipe e de grupo, e aqui vai o papel de um líder, de continuar assistindo os minutos finais, como todos os jogadores que são substituídos fazem. Vai para o vestiário e quase perde uma super reação do seu time sem ele em campo, que teria sido ainda pior para a imagem dele. Acho que fica ruim para a imagem dele quando as pessoas tiram de contexto e falam que o Santos melhorou sem ele porque fez 2 gols. Se o Santos empata e o capitão abandonou o barco antes, teria sido horrível, pior ainda, para a imagem do Neymar. Que eu acho que tem uma frustração ótima, uma raiva que pode ajudar, caso ele use ela para o bem, que é muito melhor um cara que quer muito do que um cara que não quer nada. Só que a forma com que ele fez foi muito ruim, Foi um jogador prepotente e egoísta, com seus companheiros, com o árbitro, com o seu treinador. Ele se mostrou acima de todos. Eu sou quem mais entende de futebol, eu sou quem mais entende do jogo, eu sou quem mais sabe as jogadas, eu sou quem pode decidir, eu sou quem entende de arbitragem. Era ele. E por mais que ele estivesse certo em boa parte de tudo isso, não pode todo jogador que é melhor do que os outros, que sabe mais do que os outros, que entende melhor o jogo do que os outros, tratar os seus companheiros assim durante uma partida de futebol. Senão a gente trataria, por exemplo, Messi e Cristiano Ronaldo, que são 2 grandes jogadores dessa geração, assim como o Neymar, de forma muito diferente. A gente trataria o Salah muitas vezes de forma muito diferente. Mas os caras não jogam com jogadores como esses que o Neymar está jogando no Santos. Também é verdade. Agora, por que o Neymar não está jogando com os caras que Messi e Cristiano jogaram quando tinham 33 anos, que o Salah joga quando tem 33 anos? Porque o Neymar não aguenta fisicamente, porque os grandes clubes hoje não vão atrás do Neymar, porque entendem que ele não pode. Então, o que sobra para o Neymar é o Santos. Isso aqui não é nem querendo diminuir o Santos em relação a falar que não sobra nada, mas não sobra Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern, nem Paris Saint-Germain, né? Isso não sobra mais para o Neymar. Então, o que sobra é o Santos. Então, assim, o que a carreira do Neymar foi, por conta das lesões, por conta das escolhas dele, por conta de uma série de fatores, a carreira do Neymar fez ele parar de novo no futebol brasileiro, no clube que o formou, com uma grande estrela, com um grande ídolo, uma pessoa que você tem muita esperança, em um ano muito difícil para esse clube. Então, reclamando como ele reclama dos seus companheiros, questionando como ele questiona seus companheiros, questionando como ele questiona o seu treinador, acho que ele ajuda muito pouco. Jogando e querendo a bola, e querendo decidir, e mostrando essa raiva, esse inconformismo, acho que ele ajuda mais. A partir daqui ele tem que ser positivo com os caras, ele tem que remar na mesma direção. Se cada um remar numa direção, se eu sou bastante bom demais para vocês, se vocês não me entendem, se vocês não conseguem me dar um passe, isso não é a postura de um líder, isso não é a postura de um cara que está remando na mesma condição daqueles caras que podem fazer o que podem fazer, mas que estão deixando o sangue deles dentro de campo. Então, não basta estar certo em muitas coisas, o Neymar. Ele está certo, os caras não têm a condição dele, o árbitro não deu uma falta que deveria ter dado, o árbitro não deu uma falta lá no Brasil. O Neymar está certo em muitas coisas, mas não basta. Precisa estar certo em mais coisas, precisa ajudar mais, precisa ser um bom líder. Isso não é liderar. E o Neymar acho que foi egoísta e prepotente no jogo contra o Flamengo.